Caros alunos, boa noite. Vou iniciar a gravação dessa aula, embora não tenha nenhum aluno presente, como nós vamos disponibilizá-la no portal, então vamos iniciar a gravação da aula. Acredito que, como eu tive dificuldade agora há pouco com o Teams, acredito que outros alunos também podem estar tendo. Mas mesmo assim, vamos começar a nossa aula respeitando assim o nosso horário. Tá ok? Aqueles que puderem entrar, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar da seção 4, unidade 4, seção 2, sensoriamento e ESG. Né? Atualmente, devido à qualidade da resolução espacial das imagens, pode-se obter o detalhamento, né, a 1 metro da superfície, ou seja, a precisão das imagens, elas estão bastante claras. Hoje em dia você consegue uma precisão de 1 metro, meio metro, no GPS comum, no GPS militar, então a precisão deve ser ainda maior. Então, a qualidade dessas imagens hoje, via satélite, nos permite uma excelente precisão. E não só no uso militar, mas também no nosso cotidiano, né? no dia a dia nosso. Hoje, muitos de nós utilizamos o GPS como forma de se guiar nas ruas, né? Nas cidades, mesmo nas estradas. E isso é graças à precisão do sistema de sensoriamento, né? O sistema ESG. Né? Nós vamos falar um pouco mais a respeito disso mais para frente. Então, como precisão, né, que nós temos, podem ser gerados mapas temáticos sobre levantamento de recursos naturais, monitoração ambiental, avaliação de desastres naturais, desmatamentos, cadastramentos rurais, defesa, entre outros. Ou seja, né, o sensoriamento hoje ele é utilizado de diversas formas, né, inclusive principalmente para levantamento topográfico. É muito comum se utilizar sistemas para levantamento topográfico. O sensoriamento remoto surgiu em 1960, sendo uma ferramenta de coleta automática de dados usada para levantar e monitorar recursos terrestres em escala global, que mais obteve sucesso. Né? Ou seja, né, no início dos anos 60, ele era utilizado para explorar recursos minerais, né? Tentar localizar jazidas na crosta terrestre. O sensoriamento remoto pode ser utilizado como uma ferramenta de gerenciamento de bens patrimoniais. Por exemplo, né, fronteiras de fazenda, demarcação de terras. Né? Imagina as grandes fazendas, os latifúndios, né, que precisaria de avião para poder monitorar os seus limites territoriais, e hoje isso é muito mais fácil com a utilização dos sistemas, né, de sensoriamento remoto. Então fica muito mais fácil praticar esse sensoriamento. Né? Boa noite, Cláudia. Boa noite, Amauri. Sejam bem-vindos. Oi, professor. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Está com dificuldade de acesso, Cláudia? Pouquinho, professor. Eu também tive. Quando eu fui entrar também, tive dificuldades. Tive que tentar umas 4 tentativas para me conseguir sucesso. Vamos ver se dá certo agora. Vamos sim, vai dar. Como nós estamos falando, né? Nós estamos falando dos gerenciamentos por sensoriamento, né? E aí fazendas, hoje as grandes latifúndios, ficam muito mais fácil de controlar suas fronteiras, né? Mesmo os países, controlar suas fronteiras, controlar muitas coisas que acontecem dentro do país graças ao sensoriamento. Né? Em especial no setor de infraestrutura, né? O saneamento básico, telecomunicações. Imagina você
distribuir redes de telecomunicação pelo mundo afora sem saber aonde você vai instalar. E com o sensoriamento fica muito mais fácil você definir o trajeto, né, por onde vão passar essas redes, né, rede de energia, rede de telecomunicações, sistemas de transporte. Por exemplo, mesmo para um estado, por exemplo, vou fazer uma rodovia no meu estado. Uma forma de você baratear o custo, né, para você fazer uma rodovia, é evitar de passar por áreas muito urbanizadas ou por áreas que têm grande valor agregado. E através do sensoriamento, você pode fazer esse itinerário de tal forma que ele passe por regiões onde geram o menor impacto financeiro possível, por exemplo, em desapropriações de terras, né? A pessoa você passar uma estrada por onde você tem uma indústria, uma empresa de grande porte, por exemplo, passar uma estrada em cima da Volkswagen, né? Imagina o quanto custaria isso para desapropriar uma empresa desse porte, por exemplo, né? Com toda a sua infraestrutura instalada e tudo mais. A Volkswagen ia adorar, né? Mas o custo da obra acaba ficando muito alto, né? Então, através do uso dessas tecnologias de sensoriamento, pode-se escolher um trajeto menos oneroso para a obra, né? Para o projeto. Então, é uma das formas que o engenheiro civil utiliza bastante o sensoriamento remoto. Pode ser usado também para investigação de mudanças ambientais, desastres naturais, bem como para o planejamento urbano ou regional. Por exemplo, para que lado eu posso fazer Santo André expandir, São Bernardo expandir, São Paulo expandir, aonde eu tenho espaço para poder crescer. E através do sensoriamento eu posso definir, né, fazer um plano, né, de crescimento, de um plano urbano, né, ou condições para, vamos falar, para rede de esgoto, para instalação de água, né, fornecimento de água. Dá para mim fazer todo um planejamento baseado nas informações que eu obtenho por sensoriamento, né? Por isso é importante o uso dessa ferramenta. Simulação, né? Possibilidades de predizendo o crescimento urbano de uma determinada região, tudo isso pode ser explorado. Se bem utilizado, por exemplo, nós poderíamos estar evitando o acúmulo de pessoas nas áreas de mananciais, por exemplo, na represa Billings. Hoje nós temos várias áreas da represa Billings sendo invadidas e dá para você prever tudo isso com sensoriamento remoto. Daria para impedir que as pessoas invadissem essas áreas, ou, se elas invadirem, impedir que elas construíssem nessas áreas depois que invadiram. Ou seja, daria para fazer toda uma gestão muito mais clara, muito mais limpa, né, se a prefeitura, por exemplo, usasse coerentemente o sistema de sensoriamento. Mas o que é o sensoriamento remoto? Qual é a definição técnica, né, para o sensoriamento remoto? E essa definição é a resposta para a nossa atividade de pós-aula de hoje. Ô, professor, só uma pergunta, por gentileza. O Pois não. senhor colocou os slides ou não? Porque eu só estou vendo o senhor. Você não está vendo o slide? Não. Aí, só um minuto. Eu esqueci de um pequeno detalhe. E agora? Ainda não apareceu. Agora sim. Obrigada. Obrigado por avisar, Cláudia. Se você não avisa, eu estava esquecendo de abrir o slide para vocês. Eu abri para mim, mas não compartilhei a tela do meu computador. Sem problema. Desculpa.
Então, voltando aqui, né, na introdução, né, o que é a definição técnica do que é o sensoriamento remoto, né? É uma ciência que visa o desenvolvimento da obtenção de imagens da superfície terrestre por meio da detecção e medição quantitativa das respostas das interações da radiação eletromagnética com os materiais terrestres. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Nós temos um satélite que emite ondas eletromagnéticas e essas ondas, elas são captadas pelo satélite à medida que ele lança, né, ele recebe a resposta dessas ondas. E aí ele consegue medir ponto a ponto, né, o lançamento dessas ondas. E através do retorno dessas ondas, ele forma uma imagem. Então, ele consegue captar essa informação e transforma essa informação numa imagem. Né? E transforma essa imagem depois numa resolução fotográfica, se for o caso. E essa é a resposta para a nossa pergunta da aula de hoje. De acordo com a definição, né, podemos afirmar que o objetivo imageado é registrado pelo sensor através da medida da radiação eletromagnética. Ou seja, aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Ele emite, né, uma onda eletromagnética, capta essa onda de volta, e o tempo que essa onda leva para atingir o objeto e retornar, ele consegue medir a dimensão do objeto a partir dessa medição. Né? É algo muito, muito rápido. Né? Impossível de ser percebido pelo ser humano, mas por um aparelho ele é possível de ser captado. Da mesma forma que a luz solar é refletida na superfície, né, de qualquer objeto. Os cientistas costumam dizer que nós não vemos o objeto. Nós vemos o quê? A luz que aquele objeto reflete. Né? Então, é isso que nós conseguimos ver. É a luz que o objeto reflete. Né? Que nem o pessoal costuma dizer, às vezes uma estrela, a gente está vendo a estrela no céu, né? Fala, a estrela está brilhando. O que nós estamos vendo é a luz refletida nessa estrela. Pode ser que essa estrela já tenha morrido. E nós ainda estamos enxergando a luz que ela reflete, devido à distância que ela está e a onda de luz que ela emitiu lá quando ela ainda existia. Né? Então imagina que nós conseguimos, que o sistema de sensoriamento ele consegue trabalhar dessa mesma forma, né? Através da emissão e recepção das ondas, né, eletromagnéticas que ele emite. Né? Não só, né, as imagens transmitidas por satélite é que compõem o sensoriamento remoto. Né? As fotografias aéreas também são uma classe de sensores remotos, pois também é uma forma de observar a Terra. Fotografia aérea era uma técnica bastante utilizada num passado não muito distante, né? Quando não se tinha os satélites ainda, a qualidade, a tecnologia dos satélites, aí era utilizado o quê? Era utilizado aeronaves. Costumava-se alugar um avião e fotografar, né? E era uma das funções da Força Aérea Brasileira, né? Era fotografar periodicamente o território nacional. Né? Hoje isso não mais acontece, não precisa mais gastar horas de voo e nem toneladas de combustível, né, de aeronave para fazer esse tipo de imageamento. Hoje o satélite faz isso de uma forma muito mais precisa e muito mais barata.
Radiação eletromagnética, né? É definida como algo que se propaga pelo espaço vazio, como a luz solar. Possui duplo comportamento, sendo, ao mesmo tempo, um tipo de onda e um tipo de energia. Somente assim poderá analisar qualquer tipo de imagem de sensoriamento remoto, explicando o todo observado com referência às características do objeto. Ou seja, ele emite a onda e, de acordo com a refração que esse objeto faz dessa onda eletromagnética, ele consegue fazer uma análise desse tipo de refração que ele recebe a partir da onda que ele emitiu, né? Aí eu coloquei uma imagem aí só para vocês terem ideia, né, a gama de ondas, como que ela trabalha, né? E nós conseguimos perceber uma faixa muito pequena dessas ondas, né? Boa parte delas, às vezes, não, nem são perceptíveis ao ser humano. Por exemplo, as radiações eletromagnéticas emitidas pelo satélite. Nós não vemos, nós não percebemos, nós não sentimos, né? A energia eletromagnética não precisa de um meio material para se propagar, sendo definida como energia que se move na forma de ondas eletromagnéticas. A velocidade da luz, ou seja, ela transita a mais ou menos 300 quilômetros por segundo, né? Essa é a constante da velocidade da luz, 300 quilômetros por segundo. Não exatamente esse valor, mas é bem próximo disso. Então ele viaja, essa onda viaja numa velocidade extremamente alta, né? O que permite com que o satélite consiga mapear o objeto que está sendo bombardeado por essa onda eletromagnética. Tipo de resolução. A resolução da imagem é definida de acordo com o Meirelles e Almeida como a capacidade operacional de um sistema de sensoriamento remoto de produzir uma imagem nítida e bem definida. É dividida em 4 tipos: resolução espacial, espectral, radiométrica e temporal. Ou seja, aí nós vamos tentar entender como cada uma dessa forma de medir, né, ou resolução da imagem pode ser captada pelo sistema, né? São 4 tipos, né? A espacial, espectral, a radiométrica e a temporal. Vamos analisar cada uma delas. A resolução espacial é a propriedade importante da imagem, representa o tamanho individual do elemento, a área imagiada, ou seja, o espaço que esse objeto ocupa num determinado momento, né, no terreno que aparece. Por exemplo, se eu bombardear um prédio com onda eletromagnética, essa onda eletromagnética vai me trazer o tamanho correspondente a esse prédio, ou seja, o espaço que esse prédio ocupa na superfície terrestre. Então, ele vai medir não só a área que ele ocupa, mas a altura que o prédio está construído. Então, é possível eu obter essa informação, eu obter essa imagem. Está relacionada ao pixels da imagem, ou seja, pixel, o que é? É a quantidade de pontos que compõem aquela imagem. Quanto mais pontos eu conseguir colocar, quanto mais pixels eu conseguir colocar na imagem, melhor será essa imagem. Por exemplo, um satélite militar. Ele trabalha com uma quantidade de pixels tão alta que ele consegue dar um zoom ao ponto de perceber uma pessoa, né, em cima de um edifício, uma pessoa, se ele está portando uma arma, se ele está carregando um celular. Um satélite militar consegue ver
a esse nível de precisão. Né? Por quê? Porque a resolução de pixels dele é muito alta. Então, ele consegue, né, o observador ele consegue ampliar a imagem que está sendo gerada pelo satélite ao ponto de perceber o que eu tenho na mão. Se eu tenho uma arma, se eu tenho um celular, se eu tenho algum objeto na mão. Né? Determina o tamanho do menor objeto que pode ser identificado em uma imagem. Ou seja, né, o tamanho do pixel é o menor objeto que ele consegue detectar. Se eu tiver, por exemplo, com um alfinete e o pixel for do tamanho da cabeça do alfinete, o pixel vai entender que aquele pontinho que ele viu é a cabeça do alfinete. Se for menor que a cabeça do alfinete, ele não consegue detectar. É impossível para ele enxergar. Por quê? Vai depender. Por exemplo, se o pixel fosse do tamanho de uma caixa de sapato, né, eu só iria enxergar objetos grandes. Eu não conseguiria enxergar, por exemplo, se eu estou com o celular na mão ou não. Por isso que é importante entender de quantos pixels é a resolução dessa imagem. Enquanto menor o tamanho do pixel, né, como eu falei, melhor será e mais nítida será a imagem e mais detalhes eu consigo a respeito dessa informação. Essa imagem aí dá para mostrar mais ou menos isso que nós falamos, né? Tem a imagem da esquerda, a imagem do centro e a imagem da direita. Na imagem da direita, dá para vocês perceberem a qualidade da imagem é muito maior. Por quê? Porque a quantidade de pixel utilizada para gerar essa imagem é muito maior, consequentemente, muito mais preciso. Né? E nessa imagem, dependendo da resolução dela, se eu der um zoom nessa imagem, ele consegue trazer talvez uma casa inteira, um quintal, até uma pessoa no quintal de uma casa. Sendo que a imagem da esquerda, né, que é uma imagem com menos resolução, com menos pixel, né, eu talvez não consiga ver um número de detalhes tão grande quanto eu consigo ver na imagem da direita. E assim sucessivamente, eu posso ir trabalhando essa qualidade da imagem. É lógico, gente, quanto mais preciso for a imagem, mais energia e mais rápido tem que ser a transmissão da informação para mim poder gerar uma imagem de precisão. Né? Então, é lógico, por trás da qualidade existe um fator aí tecnológico e de custo, né, que vai aumentar aí o uso do meu equipamento. Resolução espectral é a obtenção simultânea de imagens em bandas espectrais. É uma medida de largura das faixas espectrais e da sensibilidade do sensor em distinguir entre dois níveis de intensidade do sinal do retorno da imagem. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês. Ele emite um sinal, né? E essa resolução espectral significa o quê? A diferença entre, por exemplo, se eu estou pegando um homem de 1,80 m e um homem de 1,50 m. Como é que eu sei que um tem 1,50 m e o outro tem 1,80 m pela imagem de satélite? É em função dessa onda espectral. Ou seja, o tempo que essa onda leva para retornar ao satélite. Né? Isso se chama onda espectral. É ela que vai dar o posicionamento dos sinais para o satélite. E aí, o que acontece? O sensor, né, quanto mais número de bandas ele tiver, melhor será a imagem dele, porque ele consegue pegar pontos bem próximos um do outro. Se eu tiver um sensor com banda muito larga, o que vai acontecer? Se tiver duas pessoas um do lado do outro,
eu não vou conseguir pegar a altura de cada um. Para mim, os dois serão a mesma pessoa. Né? Por quê? Porque a minha banda é muito larga. Agora, quanto mais estreito for essa banda, melhor será para mim conseguir pegar essa resolução. Essa resolução geralmente é utilizada para um determinado tipo de alvo. Cada alvo na superfície terrestre tem um comportamento espectral diferente, ou seja, emite e reflete diferentes comprimentos de onda. E a capacidade do sensor de distinguir esses diferentes comprimentos, permitindo melhor distinção dos alvos, como observado na figura abaixo. Aí está, por exemplo, uma banda não tão boa, né, a imagem da direita, e uma banda melhor, né, com uma coisa de banda bem mais fina. A qualidade da imagem que você obtém, né? Muito mais precisão, muito mais qualidade e muito mais informação num sensor com bandas mais estreitas. Resolução radiométrica é a medida da intensidade da radiância, capacidade do sensor em distinguir diferentes tons de cinza. Ou seja, aqui nós já estamos falando, né, da quantos tons o sensor consegue captar. Né? De acordo com os tons que o sensor consegue captar, é a qualidade da imagem. Por quê? Senão ele consegue enxergar só um manchão num tom só de cinza. Então, se ele tiver maior variedade em tons de cinza, ele consegue melhorar a qualidade do objeto. Ou seja, a cada pixel que ele utiliza, ele consegue pontuar de uma cor diferente. Ou seja, ao ponto de perceber que ali tem uma sombra daquela imagem e ele distinguir entre o que é a imagem e o que é a sombra da imagem. Quanto maior for essa resolução radiométrica, maior será a capacidade do detector para medir as diferenças de intensidades dos níveis de radiância. Ou melhor a resolução radiométrica, melhor a imagem. Aí a mesma coisa. Aí nós temos com 2 bits, 4 bits, 6 bits e 8 bits. A qualidade com 8 e a qualidade com 2, por exemplo. Com 2 você vê quase tudo em preto e branco. Com 8, você já consegue identificar muito melhor os detalhes. É a mesma imagem, né? Só que olha a precisão que você tem no 8 bits e a precisão que você tem no 2 bits. Né? 2 bits praticamente você só enxerga quase preto e branco. Né? Com 8 você já tem uma precisão muito maior. Resolução temporal. É a frequência que o sensor revisita uma área obtendo imagens, ou seja, é a velocidade com que ele manda a onda volta e ele consegue mandar outra onda no mesmo ponto para conferir a distância da primeira onda. Lembrando sempre, gente, que o satélite ele está em movimento, então ele nunca manda duas ondas do mesmo comprimento. Né? Ele vai mandar uma, recebe, manda outra, recebe, mas ele já tem dentro do sistema dele um relógio atômico para compensar e o medidor de velocidade que diz para ele a que velocidade ele está andando, né? Há quanto tempo levou para essa informação retornar, e aí ele consegue calcular tudo isso para fazer essa composição. É um negócio bastante interessante, né? É você imaginar um equipamento que está viajando no espaço a uma velocidade altíssima, emitindo ondas
captando essas ondas de volta e formando imagem a partir do retorno da informação que ele manda. Eu falo, o ser humano é bastante engenhoso, né? Isso aí vai ser, quanto mais frequência ele conseguir, o tempo for menor, mais preciso vai ser a imagem que ele vai gerar. Isso é possível, pois o plano de órbita do satélite é fixo e ortogonal, ou seja, o satélite anda sempre na mesma linha, né, em relação ao sentido de rotação da Terra, podendo passar sobre o mesmo ponto na superfície terrestre na mesma hora, ou seja, o satélite ele vai repetir aquele ponto mais de uma vez, né, num dia de órbita. E aí nós temos essa imagem, né, em função da resolução temporal, a qualidade da imagem, né, da direita e da esquerda. Vocês podem ver, e tudo vai melhorando de acordo com a precisão, com a informação que eu tenho, né? Se vocês olharem na primeira imagem, tem um quadradinho vermelho aí, né? Que você não vê o objeto que está embaixo. Na outra imagem, você já consegue perceber que dentro desse quadradinho vermelho tem um círculo branco, né? A diferença de um e do outro. Qual é a aplicação do sensoramento remoto no dia a dia das diversas profissões, né? Como cada um utiliza essa informação? É simples, né? Nós, hoje em dia, utilizamos muito para quê? Orientação de percurso. Qual é o melhor caminho que eu vou seguir? O uso do Waze, o uso do GPS no automóvel hoje é muito comum. Eu lembro que antigamente eu tinha que usar lá o guia quatro rodas, aquele mapa, aquele livrão, tinha que parar na esquina, ficar olhando lá para ver que rua que eu ia entrar. Hoje em dia não, o que acontece? O sensor já vai medindo a posição que você está, né? E aí ele fala para você, olha, a próxima vira à direita, a próxima vira à esquerda, siga em frente, né? Ele vai te orientando. Por quê? Porque ele vai fazendo a leitura do posicionamento do teu aparelho. Ele reconhece o teu aparelho, né? E ele vai dizendo, o sensor vai dizendo para você aonde você está e aonde tem um espaço para você virar na próxima esquina, por exemplo. Com a necessidade de se adaptar ao planejamento de nossas cidades, aos modelos atuais computadorizados, e em vista, né, da vastidão e dos problemas ambientais que as degradam devido às práticas abusivas, engenheiros, arquitetos, geógrafos, geólogos e profissionais relacionados têm buscado soluções metodológicas e práticas para essas questões. Ou seja, né, nós utilizamos muito os sistemas de sensoriamento hoje. O engenheiro civil, né, ele utiliza bastante, né? Quanto mais complexa é a obra que ele vai fazer, melhor para ele é utilizar dos recursos desses equipamentos. Através da resolução espacial das imagens orbitais, o planejamento urbano e regional teve a possibilidade de reconhecer o ambiente regional e interpretar as inter-relações ambientais, naturais e antrópicas. Ou seja, né, através de um acompanhamento dessas imagens orbitais, eu consigo planejar muito melhor a minha cidade. Um prefeito que realmente está preocupado com a cidade, realmente está preocupado com o bem-estar da população, ele quer melhorar as condições, né, socioeconômicas da população da cidade dele, ele pode fazer uso desse tipo de sistema para poder fazer o seu planejamento. E com isso, melhorar a circulação de veículos, melhorar o uso do solo, né? Melhorar
fornecimento de energia, melhorar o fornecimento de água, né? Fazer uma zona, o zoneamento, né? A lei de zoneamento, mudar a lei de zoneamento, né? E, inclusive, também coibir antecipadamente o uso indevido de alguma determinada área. Voltando a frisar, isso se, né, o prefeito tiver interesse em fazê-lo, tá? Ou seja, informação disponível ele tem. Conceitos básicos sobre sistemas de informação geográfica. Para que haja um bom planejamento urbano e regional, atualmente usam-se ferramentas de geoprocessamento, ou SG, Sistema de Informações Georreferenciado, e facilitam a obtenção de dados geográficos de qualquer parte da superfície terrestre, automatizando a produção de documentos cartográficos. Ou seja, antigamente, gente, para medir toda uma cidade, eu precisava ou mandar o pessoal com teodolito, caderno, lápis e mão à obra fazer os levantamentos e as medições. E muitas vezes, quando eu terminava um levantamento, ele já estava desatualizado. Tamanho era a dificuldade, né, que existia para fazer isso. Ou tinha que pagar um avião, né, para tirar fotos aéreas. Né? Tinha que contratar uma aeronave, profissionais especializados nisso, para fazer o levantamento aéreo da região onde eu pretendia fazer meu estudo. Ou seja, ficava caro. Hoje isso fica muito mais fácil. Você pode sentar lá, por exemplo, você entra lá no computador e baixa o Google Earth. Né? O Google Earth, se você der o zoom, você consegue achar a tua casa. Né? E está lá de graça, você não paga nada. Da mesma forma que um prefeito pode fazer isso. Quer ver um exemplo que eles utilizam muito isso hoje? Né? Para fazer a valorização, ou a valoração, né, que é o correto, a valoração do IPTU. Quanto que você paga de IPTU? Como é que ele faz isso? Ele pode, antigamente ele tinha que mandar um profissional ir lá na sua casa com uma trena e medindo. Tudo que você tem construído, ele fazia o cálculo. Hoje em dia, ele não precisa fazer isso. Ele pode pegar o Google Earth, baixar em cima da tua casa e ver lá e medir o tamanho da sua casa perto do seu terreno. Se você construir um puxadinho lá esse ano, o ano que vem ele vai aparecer no IPTU teu. Por quê? Através do sistema de informações georreferenciada, ele consegue mapear a extensão que você fez na sua obra. O objetivo principal de um sistema de geoprocessamento é processar dados referenciados graficamente, né, utilizando-se de mapas convencionais, relatórios, arquivos digitais e gráficos para exibir informações desde a coleta até a geração deste. Ou seja, né, ele sobrepõe uma imagem àquilo que já existia. Né, ou seja, né, ele tira uma foto hoje e sobrepõe uma foto antiga para mostrar aquilo que foi mudado. Né? E com isso ele consegue fazer toda uma modelagem superficial da região que está sendo sensoriada. Né? O que seria, então, informação geográfica? Né?
sistemas que realizam o tratamento computacional de dados geográficos. A principal diferença de um SIG para um sistema de informação convencional é a sua capacidade de armazenar tanto os atributos descritivos como as geometrias dos diferentes tipos de dados geográficos. Ou seja, né, resumindo, é a qualidade da informação. A informação gerada por um sistema, né, de informação georreferenciada, ele tem uma qualidade muito maior, porque ele carrega muito mais informações do que era feito no passado, né? No passado não se tinha os detalhes, se tinha algo mais grosseiro, né? Mais rústico, não tão preciso. E hoje eu consigo ter essa informação com muito mais qualidade. E dá para vocês terem ideia, por exemplo, né, o uso dessas informações, né, o calor, né, na superfície terrestre, como está a onda de calor, da onde está indo, para onde está vindo, né, por onde passou aquela nuvem. Por exemplo, hoje, por que o pessoal da meteorologia da televisão, por exemplo, consegue dar uma informação com muito mais precisão do que era no passado? Né? Porque os sistemas, eles conseguem ler o movimento das nuvens. Olha, se eu tenho uma nuvem carregada, precipitando, que hoje ela está no Paraná, né? Eu vejo essa nuvem, calculo a velocidade de deslocamento dela, a velocidade do vento, né? A distância que ela está, eu vou falar assim, olha, mais ou menos amanhã, 6 horas da tarde, ela está chegando em São Paulo. E amanhã, 6 horas da tarde, chove em São Paulo. Por que será? Porque ele teve a informação, ele conseguiu pegar essa imagem, né, gerada por um satélite, né, e ele conseguiu calcular aonde essa chuva estaria. Antigamente, o meteorologista da televisão falava, olha, com probabilidade de, né? Ou seja, era mais no chute do que na precisão, e muitas vezes falhava, né? Hoje em dia não, hoje raramente se falha, né? Meteorologia está bem mais precisa. Você entra lá no celular e vê qual a previsão meteorológica para amanhã, você vai ter ela com precisão. Graças ao quê? Ao sensoriamento remoto. Né? Vocês vê o uso que hoje isso tem, né? Métodos, modelos e manipulação dos dados geográficos. Né? De acordo com Lisboa, os componentes dentro de um sistema, né, de informação georreferenciado podem ser classificados em 3 categorias principais. Uma delas, dados convencionais. Atributos alfanuméricos usados para descrever os objetos, nome e população de uma cidade. Né? Dados especiais. Descreve a geometria, a localização e o relacionamento topográficos dos objetos geográficos, ou seja, aonde que ele está, que situação que é o relevo do terreno e tudo mais. E os dados pictórios, né? Atributos que armazenam imagem, exemplo, fotografia de uma cidade. Aí é o pictures, né? Imagem, foto, né? E ele consegue gerar uma foto daquela condição que ele está analisando. Os dados de um sistema, né, de informação de georreferenciamento podem ser fenômenos ou entidades geográficas distribuídas pela superfície da Terra. Eu posso, por exemplo, identificar um vulcão ativo, que é um fenômeno,
Ou eu posso pegar uma montanha, um vale, uma pirâmide, por exemplo, né? Eu posso pegar uma floresta, um rio, eu posso fazer esse tipo de informação, eu posso carregar esses tipos de informações, que podem ser naturais ou criadas pelo homem. Por exemplo, se eu falo de uma floresta, ela é natural. Se eu falo de um rio, ela é natural. Se eu falo de uma pirâmide, ela já não é natural. Se eu falo de um viaduto, de um prédio, né? Isso já não é natural. Então, o satélite ele pega tudo, o que é e o que não é natural. Também pode resultar em objetos que ainda não existem, como o planejamento de uma barragem para a captação de água em uma mineradora. Ou seja, né, eu posso planejar qual o efeito que, se eu colocasse uma barragem, por exemplo, numa determinada região, qual o efeito que essa barragem ia gerar naquele local, né? Aí eu posso fazer o quê? Começar a trabalhar os dados gerados pelo meu sistema de sensoriamento. Não que a barragem já exista, mas eu consigo, através de uma imagem, de uma análise do local, né? Se eu fizer uma intervenção naquele local, o que pode acontecer no local? Qual é o distúrbio que eu posso provocar no local? A coleta de dados é baseada em tecnologias como a fotogrametria, o sensoriamento remoto e o levantamento de campo. O produto resultante desse processo é que são as verdadeiras fontes de dados. Vamos lá. Sensoriamento remoto, nós já falamos, é feito pelo satélite. Fotogrametria. Fotogrametria são as fotos tiradas ou por satélite, ou por avião, ou do próprio solo. Hoje, ao invés de avião, é muito comum se fazer fotogrametria com uso de drones, que é muito, muito mais barato do que um avião. Venhamos e convenhamos. Mas há quanto tempo existe o drone? Há pouquíssimo tempo, né? Ou seja, no passado, quando não se tinha drone, ou se utilizava balão ou avião. Se era um ponto local, se era um ponto fixo, muitas vezes se utilizava balão, né? Erguia-se uma câmera fotográfica através de um balão e tirava as fotos. Caso contrário, precisava alugar um avião, profissionais especializados, porque para tirar foto de dentro de um avião não é qualquer pessoa, né? Tem que ser um avião específico para esse tipo de trabalho e profissionais adequados para utilizar o equipamento que estava no avião. Os métodos mais comuns de aquisição de dados são digitalização manual, ou seja, né, você insere a informação manualmente no computador, escaneamento, que seria copiar a imagem através de um scanner, né? Você tira uma foto, escaneia essa foto e essa foto vai para o computador para você trabalhar ela depois, né? Digitalização via teclado, que é inserir a informação escrevendo na tecla do computador a informação que você quer enviar, e outras fontes secundárias que pode ser um pendrive, um disquete ou mesmo via rede, né? Buscando uma informação que já está instalada em outro equipamento. O que é mais comum hoje é a gente fazer isso, baixar uma informação que está em um determinado computador, né, via arquivo. Muitas vezes você manda para a prefeitura manda para você uma planta do local que você precisa trabalhar, né? Esses métodos permitem a transferência de dados capturados para uma das bases de dados do sistema de informação georreferenciado.
Conforme Lisboa, né, um banco de dados geográficos é uma coleção de dados referenciados espacialmente, é um modelo da realidade, ou seja, é aquilo que está lá e foi copiado. Ou seja, eu trago para um mapa uma situação que eu verifiquei. Né? Por exemplo, o GPS. O GPS, você precisa periodicamente estar atualizando os mapas da cidade para ele. Porque se alguém construiu uma cidade nova ou mudou a mão de uma rua, você precisa atualizar o mapa para ele corrigir aquela posição que você está. A modelagem desses dados geográficos é o processo que converte uma base geográfica complexa em infinitos registros ou objetos em um banco de dados. Ou seja, eu transfiro tudo aquilo lá para um banco de dados no computador e aquilo fica restrito, né? Para mim mudar aquilo, eu vou ter que fazer um novo levantamento, trazer uma nova base de dados para mim poder mudar. Esse se divide em duas versões: modelo de campo, que possui uma distribuição contínua no espaço, com a temperatura e relevo, né? Ou seja, eu consigo mapear toda essa informação e colocar no mapa a temperatura daquele local, o relevo daquele local, né? E o modelo de objetos, que possui dimensões bem definidas e pode representar situações em que mais de um objeto compartilhe uma mesma posição geográfica, por exemplo, num cruzamento de avenidas, né? Ou seja, são objetos menores que são configurados e eu consigo, né, trabalhar esses modelos de objetos, até mesmo sobrepor esses modelos de objetos. Ou seja, né, através de um sensoriamento bem feito, eu consigo começar a trabalhar dados, informações, criar algo que não existe naquele local para ver como ficaria após a criação, né? Modelo de campo, ele pode ser dividido em 6 tipos diferentes de modelo. Amostragem irregular de pontos. O banco de dados possui conjuntos X, Y, Z, representando valores coletados em localizações irregularmente espaçadas, né? Ou seja, exemplo, temperatura. Né? Aí eu vou medindo no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D, e vou fazendo um mapeamento dessa informação. Contornos, né? O banco de dados contém um conjunto de linhas, sendo cada uma associada a um valor, por exemplo, as curvas de nível. Lembra quando nós falamos em altitude? Falar, tudo que está nessa linha está na mesma altitude, né? Então eu vou contornando essa linha aqui, e aí eu vou criando várias linhas em sentidos, né, de tal forma que eu possa formar o relevo de um determinado local. Os polígonos, a área é dividida em um conjunto de polígonos em que cada localização pertence a um único polígono. Exemplo, quando a gente traça um mapa de terrenos, de áreas referentes a um determinado loteamento, por exemplo, né? Aí eu traço essas figuras, esses polígonos no meu mapa e eu defino, olha, essa é a área A, área B, C, D, E, lote 1, 2, 3, 4, e assim por diante. A amostragem regular de pontos. O banco de dados possui os conjuntos X, Y, Z, representando valores coletados em localizações regularmente espaçadas. Ou seja, eu tenho um método, né, de distância e eu crio um padrão de distância para todos os pontos. Todos os pontos saem a mesma distância um do outro, né? Ele não gera irregularidades dos pontos. Grade de células.
área dividida em uma grande célula, com cada uma correspondente ao valor de uma variável dentro dessa célula. Aqui, pessoal, nada mais é do que quadricular a superfície que está sendo imagiada. Então, eu faço pequenas células, e a montagem dessa quantidade de células é que vai me formar a imagem. Rede triangular irregular, né? Área dividida em triângulos irregulares, né? Cada vértice do triângulo possui uma variável linear sobre o triângulo, né? A imagem aí ela mostra mais ou menos como essas configurações que nós falamos. A amostragem irregular, os pontos são aleatórios, né? Aí nós temos, por exemplo, as curvas de nível, como vocês já viram no mapa, os polígonos, né? A amostragem regular, que eu falei, ó, todos os pontos estão equidistantes um do outro, né? E todos eles se repetem. E eu posso, através desses pontos regulares, traçar uma grade regular também sobre esses pontos. Ou traçar redes triangulares. A vantagem da rede triangular é que ela forma a imagem, né? Conforme você vai posicionando os triângulos, ele dá um sentido de movimento ou um sentido de espaço na imagem, né? Você consegue ter uma imagem mais tridimensional, né? Usando as redes triangulares. Modelo de objetos. Os objetos são linhas ou áreas e podem estar nas mesmas posições geográficas. São mais adequadas para aplicações socioeconômicas, situações criadas pelo homem. Já os modelos de campo são mais adequados às situações ambientais. Então, nós temos um modelo de objeto, que ele é mais próprio para aquilo que foi criado pelo homem, ou seja, mais antrópico, né? E eu tenho os modelos de campo, que eles são a representação daquilo que a natureza criou, né? Não tanto alterado pelo homem. O sistema de informação geográfica necessita manipular dados espaciais e recuperar informações baseadas em conceito como proximidade, pertinência a uma área, interseção entre objetos, né? Existe uma enorme variedade de funções de manipulação e análise de dados, porém não existe uma padronização nos nomes dessas funções, ou seja, né, cada um dá um nome que lhe convém. Ainda não existe uma norma que define essa padronização de nomenclatura, né? E eu consigo manipular essas informações, gente, verificar, por exemplo, num latifúndio, se um vizinho invadiu o outro, se houve uma sobreposição de marca, numa declaração rural, por exemplo, num loteamento. Eu consigo trabalhar todas essas informações aí através do sensoriamento. Estas funções estão agrupadas em 4 categorias principais, né? Uma, manutenção e análise de dados espaciais, manutenção e análise de atributos descritivos, análise integrada de dados espaciais e descritivos e formação de saída. Vamos entender cada um deles. Manutenção e análise de dados espaciais. Função utilizada na fase de pré-processamento dos dados espaciais, preparam e reorganizam os dados para serem utilizados para análise. Ou seja, eu pego todas essas informações que foram levantadas e começo a fazer uso delas para mim analisar
o contexto onde eu vou inserir o meu projeto, por exemplo, um projeto arquitetônico. Manutenção e análise dos atributos descritivos. São operações de análise que podem ser resolvidas sem a necessidade de acessar os atributos espaciais. Consulta e manipula dados disponíveis, né, no sistema gerenciador de banco de dados. Aqui as informações já estão todas num computador. Eu simplesmente vou analisar essa informação que eu já tenho, né? Eu não mexo com a informação, eu simplesmente analiso em cima daquela informação sem alterar o que já está no banco de dados. 3. Análise integrada de dados espaciais e descritivos. Nessa categoria, as funções são utilizadas para recuperação, classificação, medida, sobreposição, análise de vizinhança e conectividade. Envolvem buscas seletivas, manipulação e geração de resultados. Como eu estava falando para vocês, o fulano descreveu que o terreno dele começa na latitude tal, vai até tal ponto, e eu vou pegar a informação do terreno de um com a informação do terreno do vizinho, verificar se os dois terrenos não estão tendo interferência de um sobre o outro. Porque antigamente, essas medidas, como eram feitas manuais, né? E se você pegasse, acontecia, né, no passado, não muito distante, que se você fosse somar todos os lotes de um determinado quarteirão, né, você ia ver que ou ia sobrar terreno ou ia faltar terreno. Por quê? Por causa da imprecisão das medidas, né? E quando você faz esse sensoriamento integrado, você já consegue ver, né, as medidas, as dimensões desses terrenos. Antigamente, esse erro acontecia muito, por exemplo, né, em função do muro que divide o terreno. O vizinho que construiu primeiro, ele tinha que construir o muro dentro do terreno dele, né? Aí, quando o fiscal ia medir, ele media entre os muros o terreno, né? O terreno do vizinho ficava maior, né? Porque não havia sido medido ainda. Formatação de saída são os resultados das análises espaciais gerados na forma de relatórios gráficos ou mapas. Ou seja, né, a partir de toda essa análise, eu posso imprimir essa informação, verificar, por exemplo, vou construir uma barragem, vou construir um viaduto, vou construir uma estrada, vou levantar um prédio. Eu consigo gerar toda essa informação a partir desses dados levantados pelo sistema de gerenciamento, né? Essa é a importância de eu estar utilizando um sistema de sensoriamento, né, georreferenciado. Pessoal, a aula foi um pouco rápida, né? Porque as informações do sensoriamento não tem muito o que eu detalhar. Eu detalhei as informações que estavam no nosso livro didático, né? Até porque na próxima aula nós vamos continuar a falar do uso desse assunto de outra forma mais técnica. Então, gente, a ideia aqui, né, é a gente estar entendendo essa ferramenta, entendendo o uso do georreferenciamento, né, para saber como que nós podemos utilizar da melhor forma possível. E hoje, gente, o engenheiro civil, ele faz muito uso dessa informação. O engenheiro civil hoje ele não precisa ir tanto a campo, né, para fazer o projeto. Ele pode fazer um pré-estudo e depois ir até o local só para confirmar aquelas informações que ele tem, se aquilo realmente está batendo com a realidade. Mas dá para você fazer, por exemplo, um orçamento de uma obra, dá para você fazer um levantamento de uma obra
só baseado nas informações que você já tem georreferenciadas. Né? Vocês concordam com a minha opinião ou não? Concordo. Concorda, sim? Curto e grosso, Jonas? Sim, professor. É. Eu trabalho numa empresa Hum. que ela é voltada a recapeamento asfáltico. Então, muitas É. vezes, pelo Google Earth mesmo, eu puxo um comprimento e a largura, multiplico pela espessura e já passo o orçamento. Já. Já faz o volume, né? Já calcula o volume asfáltico que vai ser utilizado na obra. Isso aí só no final, quando é executado, nós vamos no local só para E confirmar faz a mesmo. medição física, né? Isso. Certinho o que você falou. É exatamente isso que ele estava comentando. Exatamente, Jonas. Obrigado pelo exemplo. Né? Um Perfeito, excelente obrigado. exemplo aí da aplicação do georreferenciamento. Né? Você já tem os dados tudo lá no computador, você baixa ele. Quanto isso te economiza de tempo, Jones, se você tivesse que ir a campo para fazer o orçamento? Professor, são obras bem distantes que a gente faz, tipo de Santo André para Ribeirão Pires. Então é horas e horas de economia. Fora o tempo que você iria medir fisicamente medindo, né? Sim, sim, sim. Né? Fora Imagina o você custo, fazer né? Gasolina, entra tudo. tudo, né? E você não vai sozinho, você teria que levar mais gente com você, né? Correto, correto. Então dá para sentir aí o volume de trabalho que você teria a mais se não fosse essa informação georreferenciada, né? Isso que é importante. Você, no caso, já está fazendo uso, né? Dessa informação, desse equipamento, né? Sim, sim, sim. Mais alguém tem algum comentário? Abner, tá sumido, homem. Como que você tá? Tudo bem contigo, rapaz? Ô, professor, boa noite Oi, a todos aí. boa noite. Nada, trabalho, professor, trabalhando muito. Tô Ainda acompanhando aqui bem, no né? Pelo carro. menos alguém tem que trabalhar, né? Porque eu tô cansado de ficar em casa. É verdade, eu vim na aula no carro até chegar em casa, mas tô acompanhando sim, professor. Tá bom, obrigado, Abner. Foi uma Falou. brincadeira, tá? Não, tranquilo. Stephanie, tudo bem? Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Só uma pergunta. Vocês estão acessando as provas daí de vocês? Estão fazendo? Eu não fiz ainda não, professor. Eu vou fazer amanhã. Cuidado para não ficar deixando muito para amanhã, hein? Depois vence o prazo, aí vocês vão ter problema. Precisa olhar, principalmente quem tem mais de uma disciplina, né? Porque vai dar um pouquinho de trabalho aí para vocês. E a prova de vocês, a B2, ela vai ser online também, tá? Acabei de receber a informação hoje. Ah, tá. Então vai ser tudo online, vai ser tudo no sistema, eu acho, como foi a primeira. E as aulas práticas aí que a gente tem que fazer nada ainda, né? Nada, ainda não tive posição. Eu já tive que fazer um reagendamento dessas aulas práticas. Nós já estamos indo para lá da metade de julho. Nossa. Isso se liberarem agora para o dia 15, né? Se não liberarem para o dia 15, aí eu já não sei mais. Sinceramente, eu não sei como que a gente vai fazer essas aulas práticas. É complicado. É. Tá bom, gente. Muito obrigado. Agradeço a atenção de vocês. Uma boa noite a todos. Obrigada igualmente. Bom final de semana, professor. Igualmente Boa para noite, bom final de vocês. semana. Opa, boa noite, bom final Tchau, de semana tchau. a todos aí. Até mais.